Hoje, antes da próxima entrevista, eu vou fazer um jabazinho pessoal. Lembra que eu comentei lá no episódio de introdução sobre o guia que a minha esposa escreveu? Eu ajudei ela com alguns capítulos, está disponível online, tá? Lá na Amazon.com.br. É só você digitar Guia Definitivo NY, ele já vai aparecer, tem a capinha azul escrita em amarela. E tem um monte de dica lá, tem questões culturais, regiões para você morar, como faz mercado, as diferenças, liga a luz, desde os pequenos detalhes até a questão de vistos, os tipos de vistos, sites de emprego, eventos de networking, advogado que você pode contatar, tem um monte de dica boa lá. Ok? E vamos à próxima entrevista então. Amigos, hoje nós vamos falar com o JP Teixeira. O JP é um longo conhecido meu lá de Curitiba também. E como todos os outros entrevistados, eu sou fã do trabalho dele. O JP eu conheci há anos atrás, no tempo de Mídia Web. Mídia Web é ainda uma agência lá de Curitiba. E foi eu acho que se não foi a primeira, foi uma das 2, 3 primeiras que começou a trabalhar na parte web. E foi uma grande escola para todo mundo que fez essa transição do gráfico pro digital. A gente não trabalhou no mesmo tempo lá, eu saí de lá um pouco antes. E depois disso o JP trabalhou na Possible, trabalhou na Huge, hoje está na Huge, né? E o JP mora em Washington, D.C., que é um lugar um pouquinho diferente desse eixo Nova York, São Francisco, né? Mas, JP, muito obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer falar com você e eu queria que você desse uma introdução, assim, como é que você entrou na área de design, é isso que eu estou perguntando praticamente para todo mundo, e o que aconteceu para você acabar aqui nos Estados Unidos? Fala, Alisson, é um prazer estar aqui falando com você. Eu não tenho muita experiência em podcast, então... Eu também não se preocupe. Vamos lá, eu vou tentar ser o mais direto possível, bem informal. A minha história com design é um pouco diferente, assim. Bom, você sabe, né? A gente acho que na mesma época, assim. Comecei minha carreira em 2002. Acho que foi a última vez que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo. Eu era muito novo na época, acho que devia ter ali uns... vou entregar a minha idade, acho que tinha 18 anos em 2002. Eu estava um pouco perdido na vida. Eu tinha terminado o colegial, não tinha entrado na faculdade ainda, precisava arranjar um emprego. Eu falei, o que eu vou fazer? E eu costumava ler muito jornal lá em Curitiba, né, Gazeta do Povo. Eu ia na parte de emprego e via Flash, curso de Flash, procura pessoas que mexem com Flash. Eu falei, nossa, que negócio, o que é isso, Flash? Nome legal, né? Deve ser um negócio muito maneiro trabalhar com isso aí. Aí eu fui atrás, aí descobri, tinham vários cursinhos surgindo nessa época. A internet estava começando no Brasil, design a gente não tinha referência nenhuma. A gente não sabia nada sobre design digital. Né? Era super novo. Aí eu fiz um curso de Flash na época da oficial da Macromedia. Que dava um certificado super valioso na época. Eu nem fui procurar a faculdade. Falei, não, quero fazer um curso, quero mexer com isso, quero fazer site. Deve ser legal fazer site, negócio moderno. Era novo, adolescente, vamos ver o que é isso aí. Desde então eu aprendi o Flash, aprendi HTML e minha vida mudou totalmente. Então eu costumo dizer que o meu background é mais em digital do que em design gráfico. Óbvio, logo depois disso, eu entrei na faculdade de design gráfico, estudei durante muito tempo, porque eu reprovava muito, porque eu não ia para aula, porque assim que eu fiz o curso em Flash, eu consegui um emprego na área, que foi na Mídia Web, a Mídia Web na época era a maior agência de Curitiba. Sim. Faziam trabalhos muito, muito legais, baseado em Flash, não tinha muito... essa norma, essa referência de fazer o eu cheguei a conhecer Mídia Web, porque eu lembro muito bem do episódio. Era uma feira no Barigui. Para quem não sabe, o Barigui lá em Curitiba é um centro de convenções e feiras. Eu não lembro que feira que era, mas eu lembro que estava passando num stand e eu vi esse site num computador rodando em Flash. Eu falei, meu Jesus, o que é isso? Isso é uma coisa de louco. Deixa eu tentar entender o que é isso. E daí eu vim a saber que aquilo foi feito em Flash. Eu pensei, então a gente pode fazer as coisas sem mexer na tela. Então isso é maravilhoso. Foi quando eu pensei, não, agora eu preciso partir para a área digital. Eu preciso sair da parte de design. Mas vai lá.
Era muito legal, por exemplo, agora o FWA, esse maior site aí de awards, de websites, eles estão fazendo um pouco como fosse uma retrospectiva. E eu tô acompanhando no Twitter, acompanhando né, o pessoal falando assim, como era legal das antigas, assim, fazer sites. Esses dias eles tweetaram do Too Advanced, a intro. Nossa, aquilo lá foi clássico. O Too Advanced pra mim é a minha maior referência, óbvio. Tem muito erro de design, usabilidade ali e tal, mas era muito legal aqueles sites. Enfim, só que antes de entrar na MediaWeb eu tava fazendo freela, eu comecei freela antes de entrar numa agência, fazendo sites pra amigo, pra tio, whatever que seja, e sempre mexendo e me especializando cada vez mais na parte de design. Até entrei na MediaWeb. Da MediaWeb lá fiquei algum tempo, foi a maior reveladora, eu acho, do Paraná, uma do Brasil. Muitos designers que trabalharam na MediaWeb hoje estão trabalhando em diferentes empresas nos Estados Unidos, enfim, gente muito boa e, bom, o resto é história. Entendi. Como é que foi daí o processo para você vir para cá para os Estados Unidos? O que aconteceu? Quem que te achou? Alguém te achou? Você começou a ir atrás? Como é que foi o processo? Tá. Voltando um pouco, assim que eu terminei a faculdade de design gráfico, eu decidi ir para São Paulo, trabalhar em agência em São Paulo. Trabalhei na agência Gringo, que na época era mais glamourosa agência de design do Brasil. A Gringo era do André Matarazzo, né? Do André Matarazzo. Era um ambiente super criativo, totalmente fora da caixa. Eu lembro do trabalho deles, era fenomenal, né? A gente continuava fazendo flash, fazendo 3D, enfim, fazendo coisas muito legais lá. A Gringo foi vendida, virou pro grupo WPP, virou Possible, e nesse processo de venda, de transferência, né, de dono, assim, de companhia, o Felipe Memória entrou em contato comigo, tinha feito o site do São Paulo Futebol Clube na época, que foi super bem, foi um projeto bem legal, acho que até hoje está no ar o mesmo site, incrível, 6 anos, o mesmo site, 7 anos. Felipe Memória entrou em contato convidando para ser designer da Huge no Brasil. A Huge estava abrindo no Brasil, 2011, no Rio de Janeiro. Aceitei. Fui primeiro diretor de arte da Huge no Brasil, que foi a maior escola da minha vida. Enfim, aí algumas coisas aconteceram de 2011 a 2016. Saí da Huge, voltei para Curitiba, comecei a trabalhar com startups e decidi, cara, estou numa zona de conforto muito grande e vou tentar ir para os Estados Unidos. Coincidentemente, 2 paralelos, assim, um colega que eu tinha, um amigo da faculdade, estava morando em DC, coincidentemente trabalhando na Huge DC, a Huge tinha aberto um escritório em DC, e ele me mostrou o meu portfólio para os diretores de criação, e os caras, na hora, vamos trazer esse cara para cá, eles viram que eu era um ex-funcionário da Huge, enfim, aí começou todo um processo, enfim, aí vim parar aqui. Basicamente eu estava procurando um lugar que eu pudesse mostrar, aprender algo novo, e, enfim, algo que eu aprendi na Huge é sempre estar trabalhando com os melhores. Você tem que se cercar de pessoas boas, talentosas, sempre estar aprendendo. E coincidentemente eu vi que 90% das pessoas que eu trabalhei, tanto em São Paulo, no Rio, até mesmo em Curitiba, estavam aqui nos Estados Unidos ou na Europa, enfim. E eu me senti, só tô eu aqui no Brasil de designer da minha época e eu preciso de novo. Enfim, e estou aqui. Você realmente sentiu essa desconexão com o pessoal do teu tempo, assim? O pessoal estava realmente saindo fora do Brasil? Você sentiu que isso estava pegando mesmo? Eu senti. Eu sei que cada pessoa tem o seu motivo, algumas profissionais, outras pessoais. Sim. Muitas pessoas, por exemplo, do Rio de Janeiro vieram de transferência da Huge do Rio para a Huge de Nova York. Não foi o meu caso porque eu voltei para Curitiba trabalhar com startups lá. Eu consegui vir para cá desconectado com a Huge do Brasil. Independente da Huge, outros colegas estavam aqui nos Estados Unidos por questões financeiras, enfim, de segurança também, né? Situação do país. O país recentemente começou a ter uma onda de uma crise muito grande. E falando em design, eu senti, eu preciso dar um passo na minha carreira e eu não estava mais vendo caminhos para minha profissão, para minha vida no Brasil. Aí, enfim, eu recebi propostas de diferentes lugares, Ásia, Europa, Oriente Médio, Dubai, eu quase fui para Dubai. Mas eu sempre tive Estados Unidos na minha cabeça como uma grande referência de design. Bom, tudo que a gente trabalha, né, é relacionado aos Estados Unidos. Os nomes dos softwares, tudo é muito americanizado, assim, sabe? E acho que isso que me chamou muita atenção para vir para cá. E então a Huge que patrocinou teu primeiro visto para cá, daí? Isso, então em 2010
2016, começo de 2016, eu comecei um papo com o pessoal da Rio daqui de si, e eles patrocinaram meu visto. Eu tô aqui com o visto O. O O1, né? O A1, que na nomenclatura formal é visto para pessoas com habilidades extraordinárias. Isso. Eu comentei numa outra entrevista que parece que a gente é super-herói, né? Eu odeio falar sobre isso, por exemplo, com meus colegas no Brasil, porque eles acham, o cara tá se achando. Tá... Cara, é o nome do visto. Eu não tenho habilidade nenhuma. Se acabar design hoje no mundo, eu tenho que vender cachorro quente, porque eu não sei fazer outra coisa. Exato. Mas enfim, é uma forma que os Estados Unidos, eu acho isso genial da parte dos Estados Unidos, que é trazer pessoas que se destacam em suas áreas de atuação para morarem aqui. Ou seja, não é só brasileiro, não é só terceiro mundo, é qualquer pessoa de qualquer país, das áreas de arte, tecnologia, business, acho que esportes também, ciências. Exato. Eles vão lá e pegam essa pessoa consegue provar que ela teve destaque e reconhecimento na área, no seu país, e trazem para os Estados Unidos para aplicarem esse conhecimento aqui. Então eu entrei com esse skill de design, arts, que é ok, eles aceitam, né? Aceitam, e eu acho justo, até, para ver bem, da parte deles, assim, de reconhecer que eu estava indo bem no Brasil, então eu não precisei entrar no processo do visto normal de trabalho. Então consegui o visto. Isso foi em 2016? Isso, 2016. Então você ainda está no O1, então? Eu tô no O. Algumas pessoas dizem que o processo do Green Card no O é 80%, assim, eu não apliquei para Green Card. Eu acabei de fazer o processo, para te falar a verdade. Se você tem uma empresa você também pode fazer o processo por você mesmo, ou você pode fazer o processo através da empresa. Se você faz através da empresa, obviamente fica mais fácil, fica mais rápido, é melhor. Se você faz por você, obviamente talvez tenha um pouco mais tempo, você tem que bancar, obviamente. Esses são os meus cachorros latindo, viu que beleza? Mas assim, o processo saiu facilmente, é só questão burocrática mesmo. Ainda você tem que preparar um monte de papelada, um monte de carta de recomendação, mas assim, você tem que fazer exame de laboratório, um monte de exame, tá? Mas sai. Para imigrante isso é o de menos, a gente está acostumado a esse tipo de bucha, né? Ok, e me diga uma coisa, depois de tudo isso feito, como é que foi o teu processo de adaptação? Teve um choque cultural muito grande quando você chegou aqui? Foi fácil de se adaptar? Eu não vejo muita diferença, assim, falando verdade, do Brasil para os Estados Unidos para adaptação. Exemplo, a gente é acostumado a shopping center, comer hambúrguer, a gente consome a cultura americana muito. Sim. Ela é muito presente no Brasil, né? Filme, série, enfim. Eu cheguei aqui, era verão no Brasil, dezembro, aqui era inverno, então eu cheguei num domingo, muito frio, menos 2 graus, não trouxe roupa, nada, eu vendi tudo que eu tinha no Brasil, comecei uma vida praticamente do zero, a agência foi super amigável nesse processo de recolocação, então eles pagaram um hotel durante 2 meses, para que eu pudesse procurar apartamento tranquilo e tal. Enfim, eu cheguei no domingo de manhã, na segunda-feira de manhã, já estava indo para o cliente, fazer o redesign do USA Today. Eu nem fui pra agência, não conheci meus colegas, já fui direto trabalhar com o time lá que estava fazendo o redesign desse projeto. Eles tinham um time interno dentro do USA Today. Isso, tinha um time interno, a gente ficou lá durante 4 meses refazendo toda a plataforma, a gente está ainda trabalhando nisso. E eu não tive tempo, assim, de digerir que estava em outro país, então eu cheguei e já fui trabalhar, normal. A diferença é que eu não dava mais bom dia, era good morning, né? A gente teve que adaptar nisso. Por falar nisso, como é que era teu nível de inglês? Você conseguia já conversar tranquilamente ou não? Cara, isso é uma dica que eu dou para quem quer vir para cá, assim, é focar no inglês. Inclusive, acho que o Lucas Hirata, né, que participou desse podcast, ele me ligou, a gente conversou um tempo, ele falou, cara, agora você tem que dedicar no inglês. Não dedica mais no design, não foca no design, já tem tua carreira, já tem teu portfólio em inglês. Quando ele falou isso, eu dediquei durante 1 ano no Brasil, tendo aula particular para treinar bem a conversação, o listening. Mas assim, ainda é uma barreira, não é a mesma coisa igual a gente conversar em português, a gente não é nativo americano, mas eles entendem, eles são muito proeficientes para ajudar, né? Eu tinha muito receio, então eu ficava muito tempo introspectivo, eu não falava muito, e com o tempo eu fui soltando, enfim, normal, mas é algo que eu indico pro pessoal, é focar no inglês. Se quer vir para cá, a primeira coisa é focar no inglês, porque
muda, né? Comunicação é tudo na vida. Sim, relação. não, com certeza. E você tem você tem níveis e níveis, né? Tem horas que você quer, assim, por exemplo, eu costumo dizer que quando você consegue brigar verbalmente, obviamente, numa língua que não é tua, você domina aquela língua. Porque você entra tanta química na hora que você está nervoso e que você quer brigar com alguém que você não consegue falar naquela língua. Mas se você conseguir é porque você já está num nível muito bom de fluência. Eu costumo falar com o pessoal que a gente não aprende no Brasil a sair de situações difíceis em inglês. A gente costuma fazer uma apresentação, pedir comida, pedir informação, mas sair de uma situação de estresse e conflito, a gente nunca teve aula disso no Brasil, né? A gente só aprende. Exatamente, você defender teu ponto, a gente só aprende isso aqui. Uhum. E foi um desafio, e é um desafio, e vai continuar sendo, né? Uhum, concordo. E você hoje ainda trabalha nesse time que é alocado dentro de outras empresas, ou você trabalha no escritório da Hilde mesmo? Tá, hoje eu tô no escritório da Hilde, eu consegui um apartamento aqui a 15 minutos, então eu vou andando pro escritório. A gente vai retomar esse projeto agora. Uhum. Eu particularmente eu gosto muito desse tipo de projeto, de desafio, de estar junto com o cliente, entendendo as necessidades deles, sentindo bem a atmosfera, sentindo o que o cliente precisa. Apesar de que a agência aqui também é tranquila, enfim, a gente vai retomar esse projeto agora para os próximos meses. É um desafio muito grande trabalhar com esse tipo de cliente aqui nos Estados Unidos, porque a mídia está sendo engolida por rede social, né? Os millennials não entram no site mais. E, enfim, está sendo um desafio bem interessante para minha carreira. Existem outros brasileiros no time com você? Ou na própria empresa? Hoje, brasileiro, apenas eu. DC, não sei se é uma cidade que você encontra muito brasileiro, ou você encontra nos arredores aqui, em Maryland e em Virgínia, mas em DC você encontra muitos estudantes de direito, né, que vem estudar aqui, mas designer brasileiro na agência, só eu, o estrangeiro tem pessoal da Rússia, tem uma menina do Líbano, tem pessoas, deixa eu pensar aqui, acho que não tem muito estrangeiro lá, apenas esse que eu te falei, mas eles já estão aqui há muito tempo, então onde já tem um inglês totalmente fluente, tão estabelecido já há bastante tempo, então o estrangeiro, o novato no caso sou eu. E o pessoal sabe disso, eles me tratam assim até um pouco diferente, assim. E você, agora que você comentou que tem pessoas de outros países, isso é uma pergunta que eu geralmente faço para os outros convidados também, você vê diferença entre o designer brasileiro e o designer de outros países? Cara, boa pergunta. A gente, como brasileiro, tem um pouco de síndrome de vira-lata, assim, né? Algumas coisas com razão, eu acho, mas no design é incrível como o brasileiro é talentoso. Como o brasileiro consegue sair mais rápido. A gambiarra, né? O jeitinho brasileiro ali, essa relação até com o futebol, do drible, sabe? Esse jeitinho brasileiro de sair de dificuldades é aplicado no design, é sensacional. A gente consegue ser mais rápido, proativo, esperto, a gente não fica preso em padrões e regras. O lado positivo. Tem o lado negativo também, que eu já fui até repreendido por isso, de, enfim, não focar numa ideia. Às vezes eu sou muito disperso, o design brasileiro é muito disperso, não é tão focado, por exemplo, como um alemão, o russo, esses europeus que estão trabalhando junto comigo, a menina do Líbano. Eles são mais, eles pensam antes de sair fazendo, eles argumentam melhor. A gente é muito porrada, muito... Eu tô dando risada porque praticamente quando eu faço essa pergunta, todo mundo tem o mesmo tipo de resposta. O brasileiro... Então, assim, eu tô chegando à conclusão que o brasileiro executa melhor e mais rápido e a parte acadêmica é o nosso fraco. A parte acadêmica fica um pouco para trás. A gente não tem essa cultura de método. É mais execução mesmo. Eu acho que, assim, eu não sei, eu vou falar por mim, tá? Minha parte. Eu agrego muito uma necessidade que o mercado tem. Mas se o mercado mudar, eu tenho que me adaptar rápido. Sim. Porque eu tô muito focado em servir certo tipo de design. Eu não sou um teórico, eu não sou um cara que tem uma filosofia sobre design. Eu sou o cara que abre o computador ali e resolve o negócio rápido. Sim. E vem quase que um processo industrial, assim, sabe? Sim. Que o mercado pede. Então eu consigo reagir bem a esse estímulo do mercado. Mas igual você falou, eu não sou o cara que pensa, tem uma filosofia profunda sobre o que eu estou fazendo. Eu sei bem como é que é isso, te entendo perfeitamente.
Me diga uma coisa, o que são as coisas que você mais gosta de viver aqui nos Estados Unidos? Cara, primeiro de tudo é a segurança. A sensação de segurança é incrível. Uma história bizarra que aconteceu, assim, quando trabalhava no Rio, a gente teve uma onda de toda semana alguém era vítima de assalto. A gente mudava a nossa rotina por causa disso. Sim. Até mesmo em Curitiba, que é uma cidade um pouco mais segura, eu acho. Eu estacionava o carro na rua, no meio da tarde eu ia sair para ver se meu carro ainda estava lá. Sim. Eu não conseguia focar no design porque eu tinha que ficar preocupado com outras coisas. A segunda coisa é o poder de compra. Assim, aqui não tem CLT, não tem 13º, não tem toda essa montanha de benefício que parece ser um benefício no Brasil, mas em contrapartida o que você ganha, você consegue gastar bem esse dinheiro. Então você ganha $1.000, você gasta esse $1.000 bem. E R$1.000 no Brasil, você praticamente não faz nada, né? Você sobrevive. Esses são os dois pontos que me deixam tranquilo para focar na minha carreira, na minha vida, né? A sensação de segurança. Minha esposa tá aqui comigo, então eu fico tranquilo quando ela sai fazer as coisas dela. Sim. No Rio de Janeiro eu tinha uma paranoia, assim, quando ela saía, por exemplo, de carro, eu ligava, ela não atendia. Falei, sim, meu Deus, eu também. Às vezes eu ligava para ela ficar comigo no telefone, até chegar, não, era uma neura que tal, e realmente essa sensação de segurança não tem preço. E tem alguma coisa que você tá sentindo dificuldade em se adaptar? Cara, tem. Sempre vai ter, em qualquer lugar. Acho que o primeiro é a barreira do idioma, apesar de que assim, a gente melhora constantemente, mas ainda tem isso. Eu até brinquei com meus colegas, assim, falei, cara, eu tô acostumado a fazer apresentação em inglês. Eu não tô acostumado a ter um papo de bar, né? Então me desculpe se eu estiver falando muito formal, porque a gente ainda não tem os slangs certos, assim, não tem esse trejeito do gringo. Outra coisa que incomoda um pouco é o frio. Apesar de que eu acho que é de Curitiba, né? Vem de Curitiba, mas o frio incomoda. A gente estava conversando agora, né? Como tá ventando. E você quer dar uma volta, fazer uma coisa, você tem que ficar preso em casa. Isso me agonia um pouco. A outra coisa que eu não gosto é um pouco a formalidade que o pessoal tem. Talvez, por causa de DC, é tudo muito formal. E eu sinto um pouco a falta dessa brasilidade, assim, sabe? Desse calor humano, de chegar e ter um papo mais descontraído. Tem um lado positivo nisso, que é focado no tempo, no trabalho, a gente resolve as coisas rápido e vai embora, não fica perdendo tempo com bullshitagem, né? As linhas são bem definidas, né? Isso, mas eu sinto falta, assim, de fazer mais amigo, ter essa convivência mais próxima com pessoas, sabe? Eles são muito na deles, assim. O pessoal do Brasil reclama muito de Curitiba. Tem que ver aqui, né? Realmente, se a gente é frio em Curitiba, aqui então... Aqui é um absurdo. Tipo, eu entro no elevador, assim, eu vou dar oi pra galera, assim, sabe? A gente faz isso, mesmo não conhecendo, a gente dá e aí, beleza. No começo eu fazia isso, as pessoas me ignoravam. E agora eu falei, dane-se. Eu também vou ficar na minha. Exatamente. Aqui. Tá, vamos então voltar um pouco pro foco do podcast, que é dar uma encorajada para o pessoal que está lá no Brasil. O que você acha que é importante para alguém colocar no portfólio, o jeito de montar portfólio, etc., para conseguir despertar a atenção de um recrutador, de um CEO, de qualquer que seja a pessoa que esteja atrás de um bom designer? Ótima pergunta. Sobre portfólio, eu costumava dar aula no Brasil ali entre 2013 e 2016 para jovens designers de faculdade, enfim, de cursos menores. Eu focava muito nisso. Depende muito do teu objetivo. Exemplo, você é focado em design gráfico, você tem um tipo de portfólio que você deve montar. Vou falar sobre a minha área, que é de product designer e essa parte mais digital. Você pode jogar coisas no Dribbble e você consegue chamar a atenção. Você pode colocar coisas no Behance e chamar a atenção. Você pode ter o teu site na tua URL própria e chamar a atenção. Tudo depende da forma que você monta isso. Então, vou falar, por exemplo, do teu site. Eu entrei aqui, eu convenci os diretores de criação a me contratarem por um projeto. Eu fiz a documentação de um projeto. Explicando qual que foi o meu pensamento ali em cada interação, em cada tela, o porquê das coisas estão acontecendo daquela maneira. Um PDF, não foi nem pelo meu site na URL. Eu fiz um PDF, aproximadamente umas 20 páginas, contando a documentação de um projeto em inglês e o porquê que eu fiz aquilo. Escrito em inglês, óbvio, e telas reais de um problema real. Isso é um ponto, chamou a atenção deles, eu entrei aqui por isso. Quando eu entrei na Huge, lá em 2011, também foi por um projeto, que tinha sido o site do São Paulo, Futebol Clube. Que o Felipe Mora viu e falou, cara, isso aqui é legal, vamos ver, óbvio. Depois entrou no meu site,
viu tudo as coisas que tinha, enfim. Se você não tem esse projeto para documentar, eu sugiro que você coloque as melhores coisas que você tem, não muitas, tá? Graficamente falando, você pode até, a gente chama aqui, fazer a sua versão. Você teve lá um cliente legal que você trabalhou no Brasil, óbvio, o cliente pede alteração, os stakeholders, sinceramente, muda, e o que está no ar não necessariamente os projetos dos teus sonhos, mas você pode pegar aquilo e fazer a tua versão, assim como fazem no cinema, né? O diretor faz a versão dele, às vezes. Sim. Você pode fazer ali as modificações que você julga que possam ter um impacto visual interessante. Enfim, e joga lá no teu site, ou joga no Dribbble, ou no Behance, e seja bem envolvido na comunidade. Porque eu acredito que, paralelo a você ter um bom skill de design, você tem que ter pessoas que te suportem, né? Que são bem relacionadas no mercado e possam te ajudar, te indicar, ou até mesmo um recruiter. Se o recruiter entrar em contato com você e você conseguir mostrar que você tem um skill interessante em design, isso agrega muito ponto para uma possível recolocação. E você acha que é válido até um redesign de algo que você nunca trabalhou? Cara, totalmente, sim, totalmente. Um exemplo, tá? Quando eu comecei a trabalhar com Webflow, essa ferramenta que a gente conversou, que é possível desenhar e fazer código ao mesmo tempo, eu, aprendendo a ferramenta, eu fiz o redesign do IMDb, né, o IMDb. Eu lembro desse, ficou um espetáculo. Cara, eu fiz totalmente livre de qualquer regra, qualquer briefing. Falei, cara, eu quero aprender a ferramenta. O que eu posso fazer, um design já integrado com HTML. Eu fiz esse design totalmente despretensioso, joguei na internet. Cara, a repercussão disso foi gigantesca. Assim, eu recebi propostas de todo tipo de agência, de recruiters no Brasil, fora, por causa disso. Então eu sugiro o designer sempre estar experimentando, exercitando esse lado, no seu horário livre, enfim, de pensar e criar coisas pessoais. Sim. Não ficar restrito só no brief do cliente. Sim. Isso é muito legal na nossa área, né? Você usar o nosso tempo para fazer experimentação e testar coisas novas. Né? E a gente meio que já conversou sobre isso, mas então é importante reforçar que é interessante ou até mesmo importante ter um nível de inglês suficiente para você ter uma conversa a princípio com o recruiter ou seja lá quem for a pessoa. Porque eu acho que existe essa ideia de que dependendo de onde você vai trabalhar, você não precisa dominar tanto a língua, mas eu acho que quando você chega aqui o baque é tão diferente, e até mesmo pessoas que pensam que falam inglês fluentemente no Brasil, quando você chega nessa experiência de imersão completa dentro do inglês, você vê que o teu nível não era tão alto quanto você pensava, né? O inglês realmente é algo assim, óbvio, é fundamental, né? Tem pessoas que me falaram, cara, o que importa é o trabalho. Outras já falaram o contrário, o que importa é o que você defende do teu trabalho. O que quero dizer com isso? Se você faz algo bonito, não necessariamente o cliente ou o seu manager ou alguém vai entender que aquilo é bonito. Sim. Porque é subjetividade o que a gente faz no design. Né? Então você tem que explicar. Quanto menos palavras você usar, mas melhor for o seu vocabulário, ótimo para você conseguir a aprovação da sua ideia, do seu projeto. Então, assim, de novo, focar no inglês é o essencial, mas talvez, não veja isso como um problema, tá? Porque a demanda por designers aqui nos Estados Unidos é tão grande que eles são abertos a aceitar o designer que não tem um nível tão alto e já tão proeficiente, porque eles sabem que com o tempo você vai aprender. Não é algo assim, cara, eu não quero ser, sei lá, preconceituoso, mas eu costumo ver assim essas tiazinhas que vêm no México, sei lá, da América Central e trabalham aqui como limpando o escritório, limpando um café e tal. Cara, elas falam inglês, saca? Elas aprenderam, saca? Todo mundo consegue aprender, saca? Já aproveita que você tem um skill legal do design e adicione esse skill do inglês na sua carreira que você vai ficar imbatível, né? Mas assim, de novo, eu não tenho a resposta certa. Vai sofrer por causa do inglês aqui, isso é óbvio. Já teve situações assim
que eu quis falar uma coisa, os meus chefes entenderam outra. Eu, tipo, não, é outra. Então não é isso que eu quero falar. Não. Não, e enfim, essa parte de ficar nervoso, como você falou, né? Sim. Ficar nervoso. Teve uma situação que foi muito cômica e bizarra, que eu queria morrer de colocar minha cara no chão, assim. Meu chefe teve um filho, uma criancinha, tava só eu, ele e a criança e a mulher dele. Eu fui falar congrats, eu falei thanks. Ele, por que você tá me falando obrigado? Eu falei, cara, me desculpa. É o tipo de coisa que a gente não fala pra ninguém, né? E eu sabia o que eu ia falar. Eu tava ali conversando normal, uma conversa informal. Eu falei um thanks no lugar do congrats. Faz parte. Mas é óbvio, assim, tem que dominar o inglês. Isso, na primeira entrevista, você abrir a boca, a pessoa já vai perceber que você não tem um inglês fluente, então ela já pode olhar isso com outros olhos. É verdade. Pode ser positivo ou negativo, depende muito da pessoa que estiver do outro lado. É verdade. Ok, então indo para a reta final aqui, quais são teus planos para o futuro? Pretende voltar para o Brasil um dia ou o Brasil já era? Cara, eu tenho que pensar bem para te dar essa resposta, para não parecer piegas assim, na minha parte. Assim. Óbvio que eu pretendo um dia voltar para o Brasil, porque eu tenho família lá, tenho amigos lá, mas eu não sei assim, se para trabalhar na área de design. Eu posso até voltar para o Brasil e trabalhar com outra coisa. Assim. No design, hoje não me vejo mais integrado no mercado nacional. Por inúmeros motivos, assim, desde excesso de regulamentação e controle, enfim, até a parte burocrática interna de agência, divisão, é tanta coisa conectada que eu não tenho vontade nenhuma de voltar para o Brasil. Mas a gente não sabe qual que é o dia de amanhã, né? Sim, então claro. Eu evito, assim, até entrar nessa celeuma de, enfim, sobre o mercado nacional, porque tem muita gente talentosa lá, tem muita gente fazendo coisas interessantes, mas pessoalmente eu não me vejo mais integrado lá pelo modo de trabalho que eu estou fazendo aqui. Enfim, é algo mais disruptivo, mais aberto. Legal. Quem sabe um dia, óbvio, a minha esposa também é designer, a gente sempre trabalhou junto, pode ser que um dia, em breve, a gente volte para o Brasil, mas no momento não. Isso aqui, legal. Ok, JP, muito obrigado, te agradeço mais uma vez por ter participado. Foi bem legal, super dicas para variar, todo mundo dando super dicas para o pessoal que está escutando. E se você tiver considerações finais, o microfone é todo seu de novo. Pô, que legal, Alisson, eu agradeço a oportunidade, espero que eu possa adicionar aí alguma coisa na vida de alguém, de designers, enfim, quem tiver interesse de morar nos Estados Unidos, é uma experiência super válida, eu acho válido designers virem para cá, programadores, que seja tentar, pelo menos tentar, né, e é super válido uma experiência fora do Brasil. Espero ter adicionado aí um pouco, compartilhado minha história. Só uma coisa, só uma dica, só para designers, né, quem quiser vir com o meu visto, que eu tenho já começa a guardar todo o material que você tem ao longo da carreira, reconhecimento, enfim, se você ganhou algum prêmio, se você deu alguma entrevista, boa dica, boa. Ou até mesmo participou de um podcast, tudo que você tiver relacionado com a tua vida e você tem um reconhecimento, já vai guardando isso, salvando num PDF, e depois aplicar, vai no LinkedIn, aplica, não fica esperando a vaga dos sonhos. Não existe vaga dos sonhos, corra atrás que consegue. Todo mundo aqui nos Estados Unidos admira muito o trabalho de brasileiro no design. Acho que futebol e design são as duas coisas que os americanos apreciam do Brasil. Essa dica da documentação, da parte da documentação foi muito boa, realmente. Porque quando você se vê ali na hora de fazer, você começa a correr atrás do arquivo teu e, meu Deus, onde é que eu coloquei aquilo? Onde é que saiu aquilo? E outra, você pode também já começar a plantar ali a sementinha para conseguir um artigo aqui sobre o teu trabalho, um artigo ali. E por mais que seja pequena, seja uma revista local, seja um jornal local, tenta aplicar para coisas mais bobas, até prêmios bobos que podem existir por aí, mas tudo isso vai contar lá para o tiozinho que estiver lá analisando a tua aplicação, ver, não, tudo bem, ele ganhou prêmio, ele apareceu em revista, tem entrevista dele não sei aonde, tudo isso vai contar, além do teu portfólio, obviamente. Legal, boa dica.
É isso aí. É trabalhar a imagem, né? Trabalhar a carreira também. O design não é só você jogar coisas lá no Behance e achar que tá apavorando porque você tá tendo likes. O design é muito mais amplo que isso, óbvio, mas para entrar aqui, conseguir o visto é super bom, super factível para designers conseguirem esse visto e trabalhar aqui tranquilamente, enfim, dar um up na carreira. Bom, essa dica que eu dou para os designers hoje é focar nisso. São tantas coisas que o designer deve focar, mas acho que primeiramente é organizar a sua vida, organizar a sua carreira e ir atrás, aplicar. Ainda mais na era Trump, né? Porque parece que estão vindo mudanças aí para o H1B que vai ficar bem mais complicado de conseguir o H1B. Vai ficar complicado, e aproveitar enquanto isso não tá rolando e correr atrás, cara. Bom, é isso que eu tenho de dicas para os designers, assim, quem quiserem vir, não só para os Estados Unidos, também outros países. Sim. Bom, a princípio acho que é isso. E boa sorte, tentem. Se alguém estiver aqui nos Estados Unidos e quiser dar um rolê aqui em DC, eu estou por aqui. É um país muito legal de morar. E boa sorte a todos aí, espero que tenham gostado. Joia. Obrigadão, JP. Abraço. Valeu, Alisson. Abração aí. Tchau. A nossa próxima convidada é a Juliana Gaiba. A Juliana tem uma história super interessante porque ela foi para a Espanha antes de vir para os Estados Unidos e hoje ela trabalha na Working Co aqui em Nova York. Ela tem umas dicas super bacanas para você organizar portfólio, organizar documentação para visto, até questão fiscal a gente vai falar. Não percam o episódio com a Juliana. Até mais.